Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, em epidemiologia. A gente vai rever mais uma vez o conceito de epidemiologia e vamos entrar numa parte muito interessante da epidemiologia, que é o princípio da prevenção, das medidas de prevenção que existe nela, que é a história natural das doenças, certo? Então, a gente vai ver esse contexto da história natural. Então, vamos ver o contexto da história natural da doença. Vamos ver os níveis de prevenção e a estrutura epidemiológica. Então, só recordando, o que é a epidemiologia? A epidemiologia vai ser o estudo da frequência da distribuição dos eventos de saúde e dos seus determinantes, do que a gente viu lá, da determinação social, nas populações humanas e também a aplicação desse estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. É a mesma coisa que uma ciência que estuda o processo saúde e doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, de controle ou erradicação. Então, independente da definição que a gente coloca aqui, vocês veem que ambas têm prevenção e controle, prevenção, controle ou erradicação. Então, a gente vê a importância da prevenção e do controle no processo de saúde e doença. Então, nós temos alguns modelos explicativos que são utilizados dentro da epidemiologia. Um desses modelos é a história natural da saúde e da doença. Então, na estrutura epidemiológica, a gente tem um conjunto de fatores relativos ao agente etiológico, ou seja, aquele causador da doença, ao hospedeiro e ao meio ambiente, que influi na ocorrência natural de uma doença em uma comunidade. Ou seja, nós temos, para que uma doença aconteça, a interseção entre o fator etiológico, entre o hospedeiro, que é quem vai ter a doença, e entre o ambiente, porque ele vai abrigar os dois, o agente etiológico, o hospedeiro, e quando ambos estão juntos, ou seja, quando houve o processo de infecção, a doença está acontecendo. Então, a dinâmica do processo infeccioso está vinculada à forma particular de interação desses fatores. Então, o que seria a história natural da doença, Então, ela vai ser o curso da doença desde o início, até a sua resolução na ausência de intervenção, meu irmão? Bom dia. É o curso da doença desde o início até a sua resolução na ausência de intervenção. O que é que isso significa? É quando a gente cura, traz uma doença de forma natural. Então, não vou ter nenhuma interferência humana, nenhuma interferência química nesse processo. Eu peguei o vírus da H1N1 e estou deixando aí sair sozinho do meu corpo, Meu sistema imunológico responder. Então, a história natural da doença, ela quer estudar justamente isso. Como é que vai ser esse comportamento dessa doença no indivíduo? A partir do momento da infecção até o momento da cura ou da deficiência ou do óbito. Como é que vai percorrer, ou seja, a história dessa doença. Então, não se faz nada nessa avaliação pelo modelo da história natural da doença. Então, ela vai abranger desde o início a exposição do hospedeiro suscetível a esse agente causador, esse agente etiológico, até o término dessa doença, que pode culminar na recuperação, na cura, Pode causar alguma deficiência, alguma sequela, ou pode até mesmo levar ao óbito, certo? Então, a história natural da doença vai ver todas essas etapas dentro de uma doença. Por isso que ela é um dos modelos que estuda os determinantes e a distribuição das doenças dentro da comunidade, por isso que ela faz parte da epidemiologia. Então, por definição, a gente tem, que a história natural da doença são inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um efeito ou uma invalidez ou a morte.
Então, para que a gente consiga compreender a história natural da doença, tem dois conceitos que foram apresentados por esses autores aqui, né, Livell e Clark, que é o conceito da tríade ecológica e o conceito do modelo de prevenção em saúde associado à história natural das doenças. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é essa tríade ecológica, né? O que é isso? Então, a tríade ecológica ela é formada pelo que a gente comentou agora no início, pelo ambiente, pelo agente etiológico e pelo hospedeiro. O que é o agente etiológico, né? De que vai depender que esse agente etiológico tenha sucesso na causa, né? Na infecção do hospedeiro, como ele vai conseguir atuar? Então, é o nível de infectividade desse agente etiológico, a sua patogenicidade, a virulência, a resistência que ele tem no meio ambiente, né? Então, se ele consegue resistir às mais diversas condições ou se ele tem condições específicas. Então, é essas condições que vão determinar o quanto um agente etiológico pode ou não causar determinada doença. Temos também o hospedeiro, né? E do que é que vai depender um hospedeiro ser infectado ou não, ou seja, dar prosseguimento ao processo de doença. Então, a suscetibilidade, né, desse hospedeiro, se ele está suscetível ou não a ser infectado, se ele está com o sistema imunológico mais denegrido, né, mais baixo, denegrido não, perdão. Então, imunidade a natural ou a artificial, ou então sexo, raça, né, idade, que está relacionado ao envelhecimento, hábitos alimentares, que a gente também discutiu bastante como determinantes sociais na aula passada, os hábitos comportamentais também estão relacionados. Então, é como esse hospedeiro está, tanto na sua condição de saúde, como ele interage com o seu meio, que foi o que nós falamos na aula de determinação social. E o ambiente, como é que ele vai favorecer esse processo da ocorrência de doença? Temperaturas um pouco mais elevadas às vezes favorecem determinadas bactérias, por exemplo, piscinas, né? Lá nos Estados Unidos tem ocorrência de muitos casos de infecção do sistema neurológico, porque as pessoas vão para aquelas piscinas comunitárias que são aquecidas e lá prolifera uma bactéria que ataca o sistema neurológico e causa danos irreversíveis. Então, a temperatura ela vai favorecer certos tipos de bactérias, seja para mais ou seja para menos, como os outros micro-organismos. Umidade também, teor de água. A gente sabe, por exemplo, que os fungos, eles precisam de uma quantidade, um teor de água, né, atividade de água maior do que os outros micro-organismos. Pluviosidade, aqueles que têm a ocorrência da sua doença favorecida. Se eu tenho mais pluviosidade, por exemplo, eu tenho mais pluviosidade, ocorre as enchentes, então eu vou favorecer a ocorrência do quê? Da leptospirose, da dengue, né? Porque vai haver o acúmulo de água. E quando a gente tem menos, não, vai favorecer outros tipos de micro-organismos. Zona rural ou urbana, a zona rural nem sempre vai ter o processo de saneamento básico, então a gente tem a proliferação. Mudanças provocadas pelos homens, fronteiras agrícolas, desmatamento e o saneamento básico. Então, são fatores ambientais que vão interferir diretamente na relação saúde e doença, tá? Então, é aí que surge, né, a tríade epidemiológica da doença. Essa tríade epidemiológica da doença, ela está presente no período pré-patogênico, ou seja, antes da infecção. E vocês vão ver daqui a pouco que a história natural da doença, quando a gente quer fazer essa avaliação, a gente faz desde o período pré-patogênico para estabelecer as melhores medidas de prevenção nesse período, até o período patogênico, também para estabelecer as melhores medidas de prevenção nesse período. Então, a tríade epidemiológica faz justamente essa correlação entre o hospedeiro, o ambiente e o agente etiológico e mostra, através desses gráficos ou dessa balança, né, que eles estão diretamente correlacionados, eles são interdependentes. Muitas vezes também nessa tríade ecológica a gente tem a presença de um extra, né, de um fator extra que é o vetor. Por exemplo, se eu fosse construir a tríade ecológica da dengue,
Eu colocaria lá, né, o hospedeiro, o agente etiológico, o ambiente, e no centro teria quem? O Aedes aegypti, né, que é o vetor. Então, algumas doenças precisam de um vetor e aí ele é incluído dentro dessa tríade ecológica. Então, vai ter essa correlação entre o hospedeiro, o agente ecológico e o ambiente para que a doença aconteça. Tanto o agente etiológico, ele tem que ter uma capacidade infectante alta, o hospedeiro, ele tem que estar suscetível e o ambiente, ele tem que favorecer a proliferação do agente etiológico, o processo de contaminação do hospedeiro, e depois que isso acontece, que o agente etiológico vai infectar o hospedeiro, esse ambiente também tem que favorecer que a doença aconteça, certo? Então é justamente isso aqui, é o somatório, né? Essa tríade é o agente etiológico mais o hospedeiro mais o ambiente. Então, na história natural da doença, esse período inicial da patogênese, ou de incubação, ou também chamado período prodrômico, né, dos pródromos lá do parto, o período da manifestação clínica e evolução, até que se chegue à cura e à cronicidade. Então, a história natural da doença vai avaliar desde aí, da tríade, até o resultado final desse processo. E isso é o quê? O período patogênico é o período que vai ver aí até onde a doença, desde a hora que ela se manifesta, né, através dos sinais e sintomas, até o resultado final dessa doença. Então, a história natural da doença, ela é dividida em 2 períodos, e esses 2 períodos são divididos cada um em 2 fases. Então, nós temos o período pré-patogênico, que é a fase de suscetibilidade, ou seja, quando o hospedeiro está lá suscetível a qualquer momento ser infectado por algum micro-organismo, e é a fase pré-clínica, ou seja, eu não tenho sinais, eu não tenho sintomas, então, porque ainda vai acontecer o processo de patogênese. E o período patogênico já vai envolver o que? A fase clínica, porque eu já tenho sinais e sintomas, e a fase de incapacidade residual, que é a consequência, que vai ser ou a cura, ou alguma sequela, alguma deficiência, ou a morte do indivíduo. Então, pré-patogênico, antes da doença acontecer, ou no período de incubação desse micro-organismo, e a patogênica é quando a gente começa a ter, de fato, a manifestação dos sinais e dos sintomas. Ou seja, o período pré-patogênico, ele vai consistir na fase de suscetibilidade, né? Vai ser antes do adoecimento, onde nós vamos ter a presença de condições que favorecem o aparecimento da doença. O hospedeiro ser suscetível, né? Tá com a imunidade baixa, o ambiente favorecer a proliferação daquele micro-organismo. Então, são condições que favorecem o aparecimento da doença. Fatores de risco não se distribuem equitativamente entre as pessoas, né? Nessa fase, não é porque houve um enchente, a gente tem ali o aumento do vetor da dengue, que todo mundo que está naquela região vai ser infectado pela dengue. Por quê? Porque os hospedeiros, eles são distintos, né? Fatores genéticos, pré-natais, condições de vida, estilo de vida, fatores do ambiente físico é que vai determinar se vai acontecer ou não essa doença. Quando fala que não se distribui equitativamente, é tipo, em qual sentido? Isso que eu falei, dos fatores, né? Por exemplo, você e eu, a gente pode ser picado pelo mesmo mosquito infectado. Eu posso desenvolver a dengue, porque meu sistema imunológico pode estar prejudicado por alguma razão, né? Alimentação incorreta, hábitos incorretos, e você não, entendeu? São fatores diferentes que vai distinguir se o indivíduo vai ou não ter a doença. A gente tem que levar em consideração não só a interação do agente etiológico, mas também a interação com o hospedeiro. Os hospedeiros, eles são diferentes, portanto, terão respostas diferentes. Da mesma forma em que o ambiente é diferente. O indivíduo, né, ou uma comunidade que lá no início da Covid, que se associava à proliferação dela com as temperaturas mais baixas, né, por isso que dizia que aqui não ia pegar. Então lá no início disseram não, é nas temperaturas mais baixas, porque a gente vê que há
uma infectividade maior da comunidade em regiões de temperatura mais baixa, em outro não. Então aí já entra o fator ambiental, outra distribuição diferente que acontece. Depois se viu que não era assim que funcionava devido às mutações, né? Mas a gente tem tanto o fator do hospedeiro como do ambiente interferindo na infecção ou não através de um agente etiológico. Professora, então, tipo, uma pessoa que tenha mais fatores de risco não necessariamente vai desenvolver a doença porque quem tem mais fatores de risco. Exatamente, vai depender. É o que algumas pessoas colocam, é Deus, né? A pessoa passa o dia inteiro correndo, se alimentando bem, salada, aí descobre um câncer. O outro passa o dia bebendo, comendo churrasco, comendo torresmo e não tem nada. Então, é diferente. Ninguém sabe o que é que vai determinar. Por isso que faz o estudo, né, do início até o final das doenças para a gente determinar os fatores epidemiológicos. Então, o período pré-patogênico, ele é onde ocorre a interação entre o hospedeiro, o agente etiológico e o ambiente que vai favorecer a interação entre eles, que é justamente a tríade que a gente discutiu, que vai estimular o surgimento de determinada doença. Então, dentro desse período pré-patogênico, nós temos ainda outra definição que a gente vai ver na imagem, que também se coloca, em vez de chamar período pré-patogênico, fase pré-clínica, né? É onde a gente ainda não tem os sinais e os sintomas. Então, embora já existam alterações patológicas dentro do organismo, porque ele já foi infectado, os sinais e os sintomas ainda não se manifestam. Então, vai poder evoluir para a cura ou para a fase seguinte, né? Que é a fase de fato patogênica, a fase clínica. É o que eu mencionei. Algum indivíduo pode aqui se infectar com o vírus do H1N1. Eu acabei de respirar suas gotículas e me infectei. Mas amanhã meu corpo respondeu, eu não estou com nada. Nem tive, é o que todo mundo mencionava sobre a Covid, né? Existem várias pessoas assintomáticas, porque o próprio organismo já consegue eliminar aquele organismo etiológico. Já outra pessoa não, teve o contato, vai manifestar, certo? Então, o que vai definir se vai para a cura ou a fase seguinte, a gente não pode determinar, mas está dentro da fase pré-patogênica. A gente não sabe quem vai evoluir e quem não vai evoluir. Ainda está nesse período pré-clínico onde nós não temos a manifestação. Por exemplo, hipertensão arterial assintomática, hipercolesterolemia, período de incubação para doenças infecciosas, é essa fase pré-clínica em que a gente está infectado, mas a gente ainda não sabe porque não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. Ah, professora, e no caso dessas doenças aqui, né, em que de fato o indivíduo está com a doença, né? Não vai ainda se definir se está ou não com a doença. Ele está com a doença, mas ele não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. Então, se caracteriza dentro do período pré-patogênico, porque ainda não houve nenhuma manifestação. E o período patogênico, né, que é onde a doença de fato inicia. Então, a gente também tem a definição do período patogênico como fase clínica, porque a gente tem o aparecimento finalmente dos sinais e dos sintomas. A gravidade, ela vai ser variável. Então, a gente faz a avaliação da história natural da doença em todas as suas variáveis. Tem gente que vai ter a Covid e vai se curar tranquilamente, como um resfriado depois de 7 dias, e tem outras pessoas que vai culminar naquele final que não é a cura, que é as sequelas ou até mesmo o óbito. Então, nós temos as variáveis, por isso que a gravidade ela vai ser variável, não só para a Covid. Eu gosto de dar o exemplo porque ele é o que a gente está mais atual, que a gente tem mais discutido, mas isso é para toda e qualquer doença, certo? Então, o limiar clínico depende da doença, das características do paciente, da capacidade do observador, ou seja, daquele que vai olhar a doença e definir o tratamento correto para ela, e da tecnologia que vai ser empregada. As pessoas que têm um acesso mais fácil a recursos hospitalares, né, plano de saúde, por exemplo, elas têm, querendo ou não, um favorecimento do processo de cura ou de pelo menos se atingir a sequela, do que aqueles que não têm.
Então, aqueles que não têm, eles ficam mais entregues, né, como a gente diz, às baratas. Dos afetados que apresentam sinais e sintomas clínicos, somente uma proporção procura o sistema formal de atenção à saúde e pode evoluir para a cura total sem sequelas para o óbito ou para a fase seguinte. E dentro desse período patogênico é que a gente vai ter a inserção de medidas de prevenção que visam melhorar esse processo, ou seja, diminuir o impacto desses sinais e desses sintomas, ou até mesmo prevenir a ocorrência de um óbito ou de alguma sequela, certo? É onde a gente tem o encaixe da prevenção secundária e da prevenção terciária. Então, vai ser o surgimento dos sinais e dos sintomas decorrentes da interação da tríade. A tríade aconteceu lá no período pré-patogênico e ela vai se manifestar no período patogênico. Então, além disso, a gente também tem uma fase de incapacidade residual, que vai ser a recuperação com a persistência de sequelas, ou acarretar deficiência, ou de fato incapacidade ou óbito do indivíduo. Também está inserido dentro do período patogênico. Então, nessa imagem fica mais claro, fica mais fácil para que a gente consiga visualizar esse processo. Então, nós temos aqui o período pré-patogênico, ou seja, em que a doença ela ainda não se manifestou, ainda não aconteceu de fato, e o período patogênico, também chamado de fase clínica. Então, dentro do período pré-patogênico, o que é que a gente percebe? Que as principais medidas para atender, para evitar que a doença aconteça, estão na atenção primária. E dentro da atenção primária a gente tem aqui, aí é o que entra o que eu acho que tu perguntou na aula passada, que são os níveis de prevenção. Os níveis de prevenção são 5: promoção à saúde, a proteção específica, o diagnóstico precoce, a limitação do dano e a reabilitação, certo? Então, dentro desses 5 níveis de prevenção, eles estão contidos dentro das medidas de prevenção, seja ela a primária, a secundária ou a terciária. Vocês veem que aqui não entra a prevenção primordial, né? Que é aquela de fato que não conta com a existência do agente etiológico. Então, nesse processo da história natural de alguma doença, a gente vai ter essa fase pré-patogênica e a fase patogênica. Então, na fase pré-patogênica, a gente tem aqui inserido nesse contexto a tríade, né? Que é a interação entre o agente etiológico, o hospedeiro e o meio ambiente. Quando isso acontece, esse estímulo, essa interação, a gente vai ter início o processo, né, de patogênese. E como é que inicia esse processo patogênico? A gente tem aqui o início dos sinais e dos sintomas de determinada doença. Então, quando essa doença vai evoluindo, a gente tem como medida de prevenção para melhorar o bem-estar do paciente e etc., a gente tem a prevenção secundária. E o que é que está dentro da prevenção secundária? São os níveis de prevenção do diagnóstico precoce, quando a doença ela é detectada no início, é muito mais fácil de ser tratada, ou de limitação do dano, que é tentar conter o dano causado por aquela doença. Quando essa doença avança, ou seja, com complicações, a gente já tem a ação aqui da medida de prevenção terciária. E o que é que está dentro da medida de prevenção terciária? O processo de reabilitação. Se eu tenho complicações, significa que eu poderei ter sequelas, poderei levar ao óbito do indivíduo. Então, se eu tenho sequelas, né, se eu tenho alguma incapacidade, deficiência acarretada, o processo de reabilitação vai ser suficiente para que esse indivíduo retorne, pelo menos minimamente, a qualidade da sua vida, a qualidade da sua saúde corporal. Senão, o indivíduo vai ir à morte ou mesmo ter as sequelas de forma definitiva. Aqui é outra forma também, né, segundo os preceitos do Clark, que é para demonstrar como é que acontece essa história natural das doenças. Em vez de ser dividido em fase pré-patogênica e fase patogênica, se divide em período subclínico e período clínico,
certo? Então, no período subclínico é a mesma coisa. É quando a gente tem aqui o indivíduo que está suscetível, que ele está ali para ser exposto a determinado agente agressor. E a gente tem, nessa fase subclínica, ou seja, já houve a exposição ao agente agressor, ou seja, a tríade já aconteceu. Quando a tríade já aconteceu, a gente vai ter aí o período de latência e o período de incubação, certo? O período de latência é se esse micro-organismo ele vai se proliferar ou não, né? O período de latência é quando o nosso sistema imune está atuando para combater ele diretamente e a doença de fato não acontecer. E o período de incubação é quando a doença ela vai acontecer, só que ela leva ali os seus dias da proliferação do micro-organismo dentro do corpo. Isso define a fase subclínica, que é o que nós colocamos no modelo anterior deles como período pré-patogênico. Na fase clínica, a gente tem o início dos sinais e dos sintomas, ou seja, o período sintomático, que vai envolver o diagnóstico usual, né, as medidas de prevenção secundária e, quando há complicações, as medidas de prevenção terciárias. O que é que a gente pode perceber nesse processo aqui também? Que o período infeccioso, ele já inicia na fase subclínica, ou seja, na fase pré-patogênica. Obviamente, por quê? Porque a tríade, ou seja, o contato entre o hospedeiro, o agente e o ambiente aconteceu nessa fase. Então, a gente já tem o início do período infeccioso, mas a manifestação da sintomática só acontece na fase clínica, na fase patogênica. Por isso, nós temos essa divisão. Então, vamos lá. Então, vocês viram que dentro do período pré-patogênico e patogênico, no pré-patogênico predominava, né, a prevenção primária como método, como medida de prevenção da ocorrência de determinada doença. Enquanto no período patogênico predomina a prevenção secundária e a prevenção terciária. Então, vamos recordar mais uma vez, né, o que é a prevenção primária. Então, são ações dirigidas à manutenção da saúde, medidas adotadas no período pré-patogênico, ou seja, que é a fase de suscetibilidade e a fase pré-clínica, também assim chamada. Então, trata-se da prevenção da ocorrência do período patogênico, ou seja, de evitar a ocorrência da doença, né? Então, é como a gente viu na aula anterior. As medidas de prevenção primária, elas estão aí relacionadas a justamente isso. Tu sabe que eu mando os slides, né? Tu gosta da foto, né? É que eu gosto da Ana, depois eu escutar ela. Ah, entendi. Então, a gente tem esse período pré-patogênico para que a doença não chegue a acontecer, certo? E isso está voltado às medidas de prevenção primárias. E a prevenção secundária, né? Já vão ser ações orientadas ao período patogênico em si, ou seja, em que houve a manifestação dos sinais e dos sintomas, enquanto a doença está em curso. Então, visam a prevenção da evolução do processo patológico, na tentativa de fazê-lo regredir, ou seja, se chegar à cura, ou pelo menos se estabilizar, controlar a sintomática, controlar aquela doença. Então, a prevenção da reincidência da doença, de suas complicações e suas sequelas e até mesmo do óbito, né? O objetivo da prevenção secundária é tornar o bem-estar daquele indivíduo, fazer com que aquele indivíduo doente ele tenha uma qualidade de vida melhor naquela situação e evitar que ele tenha as complicações. Por quê? Porque quando ele tem as complicações, a gente entra naquela outra fase do período patogênico que vai envolver a prevenção terciária. Então, a prevenção terciária, ela vai ter ações dirigidas à fase final do processo, ou seja, que visam a desenvolver a capacidade residual do indivíduo cujo potencial funcional foi reduzido pela doença. Então, é a prevenção da incapacidade, o ajustamento do indivíduo às limitações decorrentes da doença. Então, é aquilo que tenta melhorar a qualidade de vida do indivíduo quando não há mais como retornar. Quando a sequela ela já foi instalada, a deficiência, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem que também mostra melhor
esse processo da história natural da doença. O período pré-patogênico, em que a gente tem a tríade acontecendo, a partir do momento em que acontece o contato entre o agente etiológico, o hospedeiro, num ambiente favorável, a gente vai ou ter aí a cura, né? Ou vai se dar início ao processo de incubação, de infecção, para partir para o período patogênico. E quando é que eu tenho o início do período patogênico? Quando os sinais e os sintomas se manifestam. Então aqui a gente tem o início da manifestação dos sinais e dos sintomas, que vem aqui dentro da prevenção secundária para tentar limitar esse dano ou realizar o diagnóstico precoce, que também favorece a cura mais rápida dessa doença, ou a partir do momento em que a gente tem uma complicação que vai acarretar em um defeito, em um dano, aí a gente entra já na prevenção terciária, que é a reabilitação, uma fisioterapia, outros mecanismos para aumentar a qualidade de vida do paciente infectado. Então, dentro desses níveis de prevenção, o que é que a gente está vendo? Que dentro dessas medidas de prevenção, da primária, secundária e terciária, nós estamos vendo que existem níveis de prevenção associados. Então, na prevenção primária, nós temos os níveis de prevenção da promoção da saúde, que a gente viu na aula passada, e a proteção específica. Na prevenção secundária, nós temos os níveis de limitação do dano e diagnóstico precoce, e já na prevenção terciária é o processo de reabilitação. Então, nós vamos ver esses níveis de prevenção, né? A promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoce, a proteção específica, a reabilitação e a limitação do dano na ordem das medidas de prevenção. Então, a promoção da saúde, que está inserida como método da prevenção primária, vai dizer. Eu não estou entendendo essa intersecção, porque a gente falou na última aula, prevenção primordial até prevenção terciária. Isso. Aí, agora tem subprevenção. Exatamente. E, por exemplo, se eu determinar uma política de prevenção primária, ela vai poder ser do nível da promoção à saúde ou vai poder ser do nível da proteção específica, certo? Então, é isso que você vai determinar com base nas características epidemiológicas da doença. Da mesma forma que a prevenção secundária, a gente vai poder ter como prevenção secundária do nível da limitação do dano, que é quando a doença já está numa fase um pouquinho mais avançada, ou do nível da detecção precoce, certo? Então, o que seria a promoção da saúde, que a gente já deu uma vistazinha, né? Ela vai englobar ações destinadas à manutenção do bem-estar e da qualidade de vida, sem ter em vista uma doença em particular. Então, como exemplo, a gente vai ter o quê? O saneamento básico, né? O saneamento ambiental, o tratamento da água encanada, a remoção dos resíduos sólidos, evitar a poluição do ar e do solo, evitar até mesmo a poluição auditiva e visual, que é o que a gente chama de poluição urbana, porque isso também acarreta em problema nos indivíduos que estão ali naquela comunidade submetida a essas condições ambientais. Então, são aquelas políticas mais amplas, né? Que tem um fator que vai impactar de forma mais geral, ampla, porque eu não queria usar ampla de novo, de forma mais geral, todos os indivíduos que estão ali. Então, é estímulo aos hábitos alimentares saudáveis, né? Aquele que, as pessoas saudáveis, elas comem saladinha, frutas. Então, a gente sabe disso, por quê? Porque ficam incutindo isso na nossa mente o tempo todo, que é um método de promoção à saúde. Estímulo ao exercício físico, o sedentarismo, você vai ter um infarto se você não fizer um exercício físico. Então, é uma política de promoção à saúde que está dentro da prevenção primária, certo? Melhoria das condições de habitação, isso vai envolver o saneamento básico, né? E etc. A gente viu na aula passada dessas políticas de promoção da saúde, que envolve desde a educação, as crianças terem uma educação de qualidade, é tudo aquilo que está contido lá
na nossa Constituição como um direito fundamental. A gente tem direito a uma família equilibrada, uma família que tem uma estrutura, tanto financeira como psicológica. A gente não, né? As crianças têm esse direito, né? Então, isso é tudo parte da promoção à saúde e que não tem, uma doença em particular como alvo. Eu quero evitar o infarto promovendo a alimentação saudável. Não é só o infarto que é prevenido quando você promove isso. É uma série de outras doenças que também, tá? Então, isso é que caracteriza a promoção da saúde. Fazer essa conexão, né? Pois é, foi isso que eu pedi para o professor Anderson trazer de tarde. Algo mais palpável, algo mais prático que vocês consigam visualizar. Mandei até o material para ele para ver se ele traz, né, as aplicações práticas. Porque é importante conhecer a teoria, mas vocês têm que visualizar onde é que essa teoria vai entrar, né? Então, acredito que ele vai fazer esse link para que vocês tenham esse processo dinâmico do curso de vocês, né? A proteção específica também está dentro da prevenção primária e ela vai incluir medidas para evitar o aparecimento de doenças específicas. Por exemplo, vacinação preventiva, cessação do tabagismo, certo? Quando coloca lá as figurinhas na caixinha do cigarro, é uma política de proteção específica. Ela não está visando proteger ninguém contra o infarto, não, ela está visando proteger das doenças que o tabagismo causa. Então, o uso de cinto de segurança é uma medida específica. A quimioprofilaxia para comunicantes e pacientes em risco de tuberculose, né? Em que há esses pacientes que chegam lá no posto de saúde, que tem sinais de tuberculose, dá indício de tuberculose, já se aplica logo a isoniazida, porque ela vai evitar os danos mais complexos da tuberculose. Então, isso é uma medida de proteção específica, porque é voltada à tuberculose. Tratamento da dislipidemia. O que é a dislipidemia? É o aumento, né, da gordura do colesterol no sangue, que vai causar a arteriosclerose que a gente viu ontem. Então, esse tratamento precoce evita os danos futuros da arteriosclerose, redução dos teores de sal e gorduras nos alimentos, né, as gorduras saturadas. Quando se estabelece uma lei para que os biscoitos recheados, mas os alimentos em geral, né, diminuam a quantidade de gorduras saturadas, ou pelo menos tenham, né, na embalagem, não que eles reduzam, mas eles colocam na embalagem alimento rico em gorduras saturadas. Isso é uma medida de proteção específica, visando evitar essas doenças causadas pelo acúmulo das gorduras saturadas. Além disso, evitar o consumo dos alimentos industrializados, né? Colocar lá na embalagem que é um alimento rico em teor de sódio. Então, tudo isso são medidas de proteção específica, porque são voltadas para determinadas doenças, né? Não são todas, mas são um grupo de doenças específicas, tá? E quando a gente parte para a prevenção secundária, ou seja, quando já entrou no período patogênico, quando a doença ela já se manifestou. Então, trata-se de identificar o processo patológico no seu início, antes do aparecimento de sinais e sintomas, e instituir precocemente as intervenções terapêuticas. Por exemplo, busca ativa e exame de comunicantes de casos de tuberculose e hanseníase. Exame de Papa Nicolau é um exame preventivo que nós fazemos, nós mulheres, né? Triagem para o câncer gástrico, teste de acuidade visual em escolas. Então, quando mandam lá os oftalmologistas nas escolas para ver se as crianças têm algum grau, alguma coisa, é uma medida de diagnóstico e tratamento precoce, porque se for identificado, já consegue solucionar no início, antes que o problema se agrave. Então, todas essas medidas de prevenção em que nós temos uma atuação direta sobre o indivíduo são medidas de diagnóstico e tratamento precoce que estão dentro da prevenção secundária. Isso.
Está doente e foi detectado precocemente. Ele já está com a doença. Aí a detecção é que é essa fase importante do diagnóstico. Porque está dentro do período patogênico, né? Então, no período patogênico já está com a doença, não tem mais como regredir. Segundo, o que está dentro da prevenção secundária é a limitação do dano, é o nível da limitação do dano, que vai consistir na identificação da doença, ou seja, no diagnóstico, e a limitação da extensão das lesões terapêuticas, a terapêutica, né? E evitar ou retardar o aparecimento de complicações e sequelas. Ah, professora, então a limitação do dano só será aplicada quando o diagnóstico precoce não tiver dado certo? Não. Eles existem conjuntamente. Se eu fizer um exame de Papa Nicolau que detectar alguma alteração morfológica no meu colo de útero, eu inicio as medidas de limitação do dano, certo? Então, eles acontecem conjuntamente. Esses níveis de prevenção dentro das suas medidas, né, medida de prevenção primária ou secundária ou terciária, eles não vão acontecer separadamente, os níveis, eles vão acontecer conjuntamente, tá? Então, lá na prevenção primária, promoção à saúde e prevenção de doenças específicas acontecem conjuntamente, certo? Então, como exemplo, a gente vai ter o quê? O tratamento das doenças e das lesões causadas pela mesma, por intermédio de intervenções clínicas ou cirúrgicas, visando a cura, o controle e a prevenção de incapacidades decorrentes dessa doença. Ou seja, é prevenindo que essa doença que já se instalou nesse período patogênico da doença, que ela parta para a fase terciária, que não é a fase terciária, mas é a fase de complicações que está associada à prevenção terciária, certo? Então, quer se evitar que se necessite da prevenção terciária, certo? Então, são as medidas feitas para tentar que não se consiga, que a doença não consiga atingir as complicações. No entanto, oi. Só teve uma coisa que eu não entendi muito bem. Nessa parte de diagnóstico e tratamento precoce, fala que antes do aparecimento de sinais e sintomas. Isso. Mas, não já está dentro da ideia clínica? Isso. A fase clínica da doença? Pois é, mas tem um processo complexo dentro dessa determinação desse modelo que eles construíram. Quando você faz a divisão entre modelo pré-patogênico e patogênico, de fato fica difícil encaixar isso antes da manifestação dos sintomas e dos sinais. Mas quando você faz a divisão em fase subclínica e clínica, a gente já consegue encaixar. É por isso que eles mesclam os dois modelos no artigo que eles publicaram, para poder conseguir a pessoa que está lendo, né, entender o que ele está querendo dizer nesse sentido, certo? E muitas vezes, na maioria das vezes que a gente vai ter um diagnóstico, um tratamento precoce, a pessoa procura, né, pela prevenção, pelo exame, porque ela já está tendo algum sinal. A maioria das pessoas procuram quando elas têm algum sinal, alguma desconfiança de que algo está acontecendo. Mas não é um sinal claro, nem um sintoma claro. Ah, isso aqui com certeza é a doença tal. Não, só vi que tem alguma desregulação, tem alguma coisa acontecendo, certo? Por isso que Ana fala da definição de um processo patológico. Isso, exatamente. Por isso que é o período patogênico, é para ver a patogênese de forma geral. Quando nada disso funciona e a gente tem as complicações de determinada doença, aí a gente entra nas medidas de prevenção terciárias, que consiste no nível da reabilitação, certo? Então, a reabilitação ela tem por objetivo desenvolver o potencial residual do organismo após haver sido afetado pela doença. Por exemplo, é uma fisioterapia após um acidente vascular cerebral ou uma lesão traumática da medula. São ações de prevenção e incapacidades em pacientes com hanseníase. Então, são as medidas que já aconteceu a complicação, a sequela mais grave daquela doença antes do óbito, obviamente. E aí essas medidas, elas também têm por intuito, como a gente viu na aula passada, melhorar a qualidade de vida do indivíduo que está com essa doença
das condições que ele está, no nível em que ele está, né? Se ele está no início, está bem, então são as medidas lá de prevenção secundária para melhorar a qualidade de vida dele naquele ponto. Se ele já teve as complicações, já está na parte da medida de prevenção terciária, as medidas de prevenção terciárias também têm por intuito melhorar a qualidade de vida do indivíduo que atingiu o nível das complicações, certo? Então, pessoal, era isso.